Olá, obrigado por se juntar a nós hoje. Não importa quem você seja, de onde veio ou em que situação chegou até aqui. Saiba que te amamos e que é uma alegria te receber em nossa igreja e no nosso culto. A gente sabe que a semana costuma ser muito atarefada e cansativa. Isso acaba tirando um pouco do nosso ânimo. Por isso, acreditamos que uma das principais razões pelas quais Deus nos uniu aqui é para que juntos possamos enfrentar as dificuldades e obstáculos que encontramos todos os dias. O amor de Deus por nós é grandioso e incondicional. E aqui expressamos esse amor intensamente através da adoração e do compromisso com nossa vocação, pregando o Evangelho por todo o mundo. Essa missão é fortalecida na visão dos pioneiros do movimento pentecostal no Brasil, que, inspirados por Deus, nos mostraram que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Queremos uma igreja que floresça fiel, missionária e que seja reconhecida como lugar de restauração, misericórdia e ensino. Por isso, buscamos viver o Evangelho pleno de Cristo em comunidade, proclamando Sua palavra e ajudando o próximo. Que tal embarcar com a gente nessa jornada? Nosso caminho é longo, nossa bússola é a palavra de Deus e é importante seguirmos os passos de Cristo juntos. Seja bem-vindo à Assembleia de Deus Templo Central. Queridos e queridas, boa noite a todos e a paz do Senhor. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para falar um pouco da palavra do Senhor. Nosso culto de doutrina. Nós já voltamos às nossas atividades presenciais, mas existe durante a semana o toque de recolher às 8 horas da noite e por conta disto, nós não estamos fazendo o nosso culto de doutrina presencial. Mas já estamos nos reunindo com a igreja aos domingos pela manhã, de 9 às 10h30. Inclusive, domingo passado, nós tivemos o nosso culto de família e foi uma bênção, né? Então, já convidamos os irmãos para domingo que vem, de 9 às 10h30 da manhã, estarmos reunidos na nossa igreja para adorarmos ao Senhor. E por ocasião da nossa santa reunião, será o culto de Santa Ceia. Convidamos a todos. Amém? Vamos orar nesse momento, já pedindo ao Senhor as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Amado Pai, Deus de eterna bondade e misericórdia, queremos, Pai, te agradecer por todas as coisas, Senhor, que o Senhor tem feito por nós. Queremos, Pai, te apresentar este culto, a palavra que vai ser pregada. Senhor, que tudo, Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Abençoa-me que eu falo contigo, a minha família, Senhor, todos os meus. Te apresento, Senhor Jesus, os pedidos de oração, que o Senhor, por bondade e misericórdia, esteja, Pai, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal e nos dando, Senhor, a cura, Senhor. Meu Deus amado, fica conosco. É o que eu te peço por fé, em o teu nome, Jesus Cristo. Amém. Meu amado, abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 6, do verso 1 ao 7, que diz assim: Eliseu dirigia um grupo de profetas e um dia eles lhe pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Nos dê licença para irmos até o Rio Jordão, a fim de cortarmos alguma árvore. Com ela vamos construir uma casa para a gente morar. Respondeu Eliseu, o profeta: podem ir. Meus amados, nós queremos trazer uma palavra da parte do Senhor, baseado nesse texto sagrado que nós lemos, onde nós vamos encontrar uma ação por parte do profeta Eliseu. Eliseu, um homem de Deus, um profeta usado por Deus,
E nós percebemos aqui no texto sagrado que nós lemos que o profeta ele fazia parte de uma casa onde agregava-se muitos rapazes, mais conhecidos como os filhos dos profetas. Não é porque eles fossem filhos biologicamente do Eliseu, não. Eles eram discípulos de profeta. Esta casa já existia desde os tempos de Samuel. Após Samuel, o próprio Elias ele tomou de conta desta casa, cuidando destes profetas. E agora chega então a vez do profeta Eliseu. E nós vemos aqui que os seus servos, os filhos dos profetas, chegam para Eliseu e pedem permissão para ir até as margens do Rio Jordão, para cortar árvore, para aumentar a sua casa ou a sua tenda, pois eles já estavam achando ela pequena. Meus amados e queridos irmãos, existia na época do profeta Eliseu uma escola de profeta. A Bíblia nos dá a entender que em 1 Samuel, capítulo 19, verso 20, que essa escola de profeta começou na época do profeta Samuel, como já falamos. Não se sabe certo o que era ensinado naquela escola, mas provavelmente ali os jovens tinham o desejo de se tornarem profeta. Mas o que me chama a atenção nesse texto sagrado, que eu quero compartilhar com os irmãos, com um tema, uma mensagem com um tema, o momento é já de erguermos as nossas tendas. O momento é já de erguermos as nossas tendas. Os filhos dos profetas, eles chegam para o homem de Deus e pedem permissão, como já lemos, para ir até o Rio Jordão, cortar árvore para aumentar as suas tendas. Queridos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu queria trazer para os meus irmãos, e dentro desta palavra eu quero abordar algumas lições que eu tenho como lições maravilhosas para os nossos dias. Lições maravilhosas para o nosso cotidiano. Como eu disse, o momento é já de alargarmos as nossas tendas. Os profetas, os filhos dos profetas, eles tiveram o entendimento de que aquela casa o qual eles estavam a viver já não eram mais aquela de antes, pois ela já não mais comportava o número de rapazes que lá estavam. Então eles pedem permissão para o profeta, para o homem de Deus, ir até o Jordão. Interessante é que você vai ver isso no texto, que Eliseu permite eles que eles vá até o Jordão, mas eles também pedem ao profeta que o acompanhe. E o profeta prontamente diz que os acompanhar. Então, eu quero, em nome de Jesus, trazer uma palavra da paz do Senhor aos nossos corações com esse tema. O momento é já de alargarmos as nossas tendas. Vamos pensar um pouco. Quando o profeta Eliseu acompanha aqueles jovens cheios de vontade, de prazer, de ver a casa do Senhor onde eles moravam ampliada, maior, né? E o Eliseu vai com eles. Interessante que quando eles chegam lá nas margens do Rio Jordão, que eles começam a derrubar as árvores, o texto sagrado fala que o machado caiu dentro das águas. E aquele rapaz, aquele jovem, que estava a trabalhar com aquele machado, ele clama, ele grita, ele diz, ele chama o profeta e diz que o machado escapou do cabo e caiu na água. Interessante que ele diz assim, e o machado era emprestado. O profeta, o homem de Deus, ele prontamente, ele pergunta onde foi que o machado caiu. E quando eles apontam onde o machado caiu, Eliseu pega um pedaço de pau,
joga na água e imediatamente o machado flutua. Glórias a Deus. Eu quero trazer algumas lições baseadas nesse texto para nós todos. A primeira lição que nós temos aqui é que os profetas, os filhos dos profetas, eles tiveram uma visão de crescimento. Sabe, irmãos, o momento é já e é logo de nós procurarmos buscar em Deus um crescimento espiritual. Nós estamos meio que parados. Eu não estou endereçando esta palavra para A nem para B. Eu estou falando de um modo geral. Nós estamos meio que parados e nós precisamos buscar em Deus um crescimento espiritual. Não devemos esperar por tempos melhores, porque tempo melhor, meu irmão, para a igreja está difícil, pois o próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, a primeira lição que nós vemos aqui é que aqueles homens de Deus tiveram visão de crescimento. Temos que ter visão de crescimento. A lição que nós podemos aprender nesse texto é que o crente tem que ter visão de crescimento. Logo, no início do texto, um dos filhos dos profetas chega para Eliseu e diz assim: o lugar que nós estamos a nos reunir é estreito demais. Façamos um lugar maior para habitarmos. Ou seja, é como se o próprio Deus estivesse falando com nós hoje e nos exortando que nós precisamos ter visão de crescimento. Tá bom? A percepção daquele discípulo do profeta foi extraordinária. Nós precisamos crescer, nós precisamos ampliar o espaço, aumentar a tenda e alargar as fronteiras. Se existe algo, queridos, que Deus quer de nós, de nós todos, como crente, como seus servos, é o nosso crescimento. Nós precisamos buscar crescimento espiritual. Crescer na graça e no conhecimento. Tem muitos de nós que já estão com bons anos de crente e não sabemos pregar, nem orar, a gente sabe. Então, essa palavra é para mim, é para você, é para nós todos. Nós precisamos ter visão de crescimento. Para que a obra de Deus ela possa se expandir de uma forma extraordinária. Tá certo? Não, essa ideia de pregar, de orar, fica com o pastor, com os obreiros. Irmãos, pregar e orar é para nós todos. Nós precisamos buscar em Deus força para termos um crescimento espiritual. Na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar muitas referências sobre crescer, aumentar ou ampliar. Ampliar o lugar da tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Isaías 54, 12. Veja que lá está escrito isso aqui. O apóstolo Paulo também escrevendo sua carta aos Efésios, Paulo mostra também o interesse de Jesus no crescimento e no aperfeiçoamento da igreja, lá em Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Veja que o próprio Cristo ele tem interesse que a sua igreja cresça, que tenha um crescimento. Não é aquela coisa parada, não. A igreja, eu digo que a igreja do Senhor, ela é dinâmica. A igreja do Senhor, ela é um organismo vivo. E como organismo vivo, eu e você, nós precisamos buscar em Deus um crescimento espiritual. Eu lembro até que eu falei em uma das nossas escolas bíblicas dominical, que nós precisamos ter um crescimento, mas igualmente ao de João Batista. Que Jesus cresça e que nós diminua, mas precisamos buscar em Deus um crescimento espiritual, um aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento significa que crescimento.
E precisamos de crescimento para não sermos enganados pelos falsos profetas. Amém, irmão? Agora, queridos e queridas, muito felizmente, muitos crentes não crescem, não amadurecem e vivem uma eterna infância espiritual. Tem crente que parece que tem 20, 30 anos e 40 anos de fé, mas espiritualmente falando, parece que ainda está andando de fralda e sapatinho de crochê. Não cresce, não busca. Já se acostumou com aquele beabá. Eu, em nome de Jesus, eu lhe exorto e eu lhe confronto pela palavra de Deus a você, junto comigo, buscarmos termos uma visão de crescimento espiritual. Eu percebo que, ao longo dos anos, nós temos perdido o prazer, o sabor de frequentarmos as escolas dominical, os cultos de doutrina. Tudo isso me leva a crer que eu não quero mais crescer, que eu não quero mais ter um crescimento espiritual. Não, pastor, mas não precisa. Precisa, irmão. Nós somos eternos aprendizes, tá certo? Então, que Jesus tenha misericórdia de nós, que nós possamos crescer, termos esta visão de crescimento. Eu pergunto, você está se esforçando para ser um bom obreiro, para ser um bom diácono, um bom presbítero, um bom pastor, um bom evangelista, um bom servo, uma boa serva? Se você não está, eu lhe exorto, eu lhe confronto nesta noite a você buscar em Deus uma visão de crescimento espiritual. Precisamos, irmão. Essa palavra é para nós todos. Olha, gente, todo dia eu peço ao Senhor que o Senhor me dê visão espiritual, que eu possa ter um crescimento espiritual. Porque, querido, tá aí, se a gente não buscar um crescimento espiritual, se não buscar em Deus na palavra, no conhecimento, a gente é facilmente enganado, irmãos. Tá bom? Eu espero que todos nós recebamos de Deus esta palavra. A segunda lição: não faça nada sem a presença de Deus. Quando o profeta, ele convida os demais para ir até o Jordão, para tirar aquelas aves, para cortar aquelas aves, ele faz questão de convidar o homem de Deus. O homem de Deus ali representava a própria presença de Deus. E o homem de Deus, o Eliseu, prontamente, ele disse que ia. Veja que ele sabiamente convidou Eliseu para ir com eles. Ele pergunta: serve-te de ires com os teus servos? E o bom é que Eliseu topa. Eliseu diz assim: eu irei. Precisamos, querido, sempre como for fazer qualquer coisa, precisamos da presença de Deus. Não faça nada na obra de Deus sem primeiro comunicar com o seu líder, tá bom? Foi o que eles fizeram. Eles procuraram Eliseu para perguntar se Eliseu concordava, e Eliseu prontamente concordou. Veja que a presença de um líder é importante, mais importante ainda do que a presença do nosso líder é a presença de Deus, tá? A presença de Deus, ela é magnífica, ela é fantástica. Quantas pessoas querem fazer a obra de Deus, mas ficam frustradas, decepcionadas, porque não pedem a presença de Deus naquilo que vão realizar. E quando tudo dá errado, se frustra e ainda querem culpar a Deus porque não acertaram. Então, a segunda lição: não faça nada sem a presença de Deus. E todas as vezes que forem fazer qualquer coisa, consultem os vossos líderes. Tá certo? Eu costumo dizer que eu sou servo, serve nada mais. Todas as vezes que a gente vai fazer qualquer coisa, a gente entra em contato com a nossa pastoral e pergunta se eles estão de acordo. Então, façamos isso, tá bom, meus queridos? Ei, seja o que for que nós formos fazer, não esqueçamos de levar junto conosco a presença de Deus. Irmão, já pensou se naquela hora que o machado ele cai dentro das águas, se o Eliseu não estivesse lá,
aqueles jovens rapazes iam ficar frustrados. Então, todas as vezes, irmão, olha, por menor que seja a ação que você for fazer, meu querido ou minha querida, não faça sem a presença de Deus. E se for algo na igreja ou algo qualquer que você esteja em dúvida, procure o seu líder. Aquele ou aquela que o Senhor confiou para estar na presença daquela missão. Amém? Então, veja que o servo de Deus, o homem de Deus estava lá. Imediatamente quando o machado cai, o rapaz grita: ô profeta, o machado caiu. Tá, irmão? O que o profeta disse? Onde foi que caiu? Então, o profeta ali representava a presença de Deus. Que Jesus possa fazer parte da nossa vida, do nosso casamento, do nosso trabalho, da nossa vida diária. Precisamos termos em nós a presença de Deus. E em terceiro lugar, a terceira lição que nós tiramos desse texto é que o machado caiu na água. Vamos lá. Eliseu e seus alunos vão até as margens do Jordão e começam a cortar madeira, tirar vigas para fazer uma casa maior para os alunos dos profetas. Em algum momento daquele trabalho, um dos alunos deixa cair o machado na água. O texto nos dá detalhe de como isto aconteceu. Não nos dá detalhe, mas não sabemos se faltou firmeza entre o cabo e o machado. Não sabemos se o cabo ficou nas mãos do discípulo do profeta e só o ferro do machado caiu na água. Não sabemos, só sabemos é que o machado caiu na água. Até isso aqui, nós tiramos uma lição extraordinária para nós todos. Veja bem, quem sabe, ao derrubar uma grande árvore, o rapaz se descuidou e o machado caiu para dentro das águas profundas do Rio Jordão. O fato é que o machado caiu na água e o discípulo desesperou, porque não dava mais para continuar cortando a madeira só com cabo e o machado não era emprestado. Sabe? São situações que às vezes a gente faz parte, irmão, que a gente fica, meu Deus, meio que perdido no tempo, né? Meio que perdido no tempo. Veja que tente cortar madeira só com o cabo do machado para você ver, não vai dar nada, né, irmão? É impossível. A parte cortando o machado é o ferro. Sem ela, o cabo de madeira não tem efeito nenhum. Trabalhar sem a ferramenta adequada não dá. Não dá de jeito nenhum. Na vida espiritual não é diferente. Deus chamou todos nós para fazermos a sua obra. E todos nós, os crentes, somos chamados a trabalhar para o Senhor. E quando somos chamados por Deus, recebemos deles as ferramentas adequadas para fazer a sua obra. Lembre-se do que ele disse aos seus discípulos quando ele os enviou. Eis que vos dou poder. Disse Jesus lá em Lucas, capítulo 10, verso 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e todas as forças do inimigo. Aí eu pergunto nesta noite, que essa pergunta seja para nós todos. Como está a ferramenta que o Senhor nos confiou? Será que ela está afiada? Ou será que ela já se perdeu no tempo? Ou será que ela fez igualmente o machado dos filhos dos profetas, caiu dentro das águas e até hoje está escondido? O Senhor te confiou uma grande obra, homem de Deus. O Senhor te confiou uma grande obra, mulher de Deus. E muitas das vezes você tem enterrado aquilo que Deus tem lhe confiado. O machado caiu. E você não tem feito nada. Você não tem nem a humildade de dizer para Deus: Senhor, caiu. Senhor, eu estou sem força. Senhor, eu estou fraco. Queridos, o machado do louvor, o machado da pregação da palavra, o machado da evangelização, o machado da cura, o machado do ensino, o machado do aconselhar, o machado do socorrer, o machado do contribuir. Tem gente que faz tempo que não contribui. Faz tempo. Tem gente que faz anos que não é mais dizimista. Vai levando. O que está acontecendo? O Senhor te confiou uma grande obra. O Senhor já te deu o necessário.
Por que você não está usando as ferramentas que o Senhor te deu? O machado do louvor, o machado da pregação, o machado do ensino, o machado do aconselhamento, o machado do socorrer, o machado do contribuir. Glória a Deus. O machado daquilo que o Senhor te confiou. Mas o que Ele te deu, mas que Ele te deu ferramenta para trabalhar para Ele. Isto Ele deu. Foi o Senhor que nos deu. Quantos crentes, quantos obreiros que já estão apenas com o cabo da madeira nas mãos. O ferro cortante que produz efeito já caiu há muito tempo. Não, está parado. Não faz nada. É como eu disse, irmão, essa palavra eu não estou endereçando a ninguém. Estou falando de um modo geral. Se você não quer, eu quero essa palavra para mim, quero sim. Quantos crentes, quantos obreiros estão vivendo, queridos, numa época de muito barulho, de poucos resultados. Tem muita gente por aí cantando, pregando, profetizando. Veja bem, fazendo muito barulho. Mas o machado já caiu na água faz tempo. Só está com o cabo na mão. Não adianta não. Não corta. Não produz efeito nenhum. Se você estiver batendo, mas a árvore não está caindo, está faltando um machado afiado. Se tem alguma coisa que não está dando certo, é porque o machado não está afiado. Não. Aí você me pergunta, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Meu querido, você tem que pedir socorro a Deus. Faça igual o salmista Davi, no Salmo 51. Quando ele reconhece o seu estado de fraqueza, de deficiência, e ele pede ao Senhor que o Senhor não lance ele fora da presença do Senhor. Não retire dele a alegria, o sabor de viver. Ele pede que o Senhor dê de volta a ele aquilo que ele perdeu. O machado tinha caído, querido. Nós precisamos fazer isso. Então, a terceira lição que nós tiramos é que muitos de nós já estamos com o machado não mais afiado. Às vezes a gente prega, não tem efeito nenhum. A gente canta, mas ninguém sente nada. A gente ora, mas ninguém é curado. O que é isso? É porque o machado caiu na água. Quantos têm deixado o machado cair na água? Perderam o poder de Deus em suas vidas. Pregam, cantam, até pastoreiam. Mas sem poder, sem unção, sem graça de Deus, irmão. Sem graça nenhuma. É uma verdadeira sem graça. Então, eu lhe convido em nome de Jesus a você e a mim fazer igualmente esses homens de Deus. Ter esta visão de crescimento. Nunca fazer nada sem a presença de Deus. Nós precisamos em tudo da presença de Deus. E em terceiro lugar, machado. Quantos de nós, a gente prega, a gente canta, a gente louva, a gente ora, mas não serve de nada, porque está faltando a unção. Tem machado, mas não está cortando, não está afiado. E em quarto lugar, o machado era emprestado. O pior não foi nem o machado ter caído na água, o pior é que o machado era emprestado. O machado daquela época, querido, era uma ferramenta cara, de grande valor. O machado que aquele discípulo do profeta estava usando era emprestado. Não sei se você, querido, já passou por algo semelhante, mas deve ser horrível pegar um emprestado alguma coisa e depois perder, tá certo? Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente possa ter muito cuidado com aquilo que o Senhor nos confiou, para quando o Senhor voltar nos chamar de servo bom e fiel. Quantos de nós temos recebido de Deus com tantas bênçãos, tantas coisas, e a gente faz de conta que não está nem aí. A gente deixa as águas rolar, né? Faz de conta que não recebemos nada. Quem quiser, quem faça. Tudo aquilo que nós temos não é nosso, é do Senhor. Tudo é do Senhor. Mas o Senhor que nos confiou, quando no prestamento de conta, Ele vai querer saber de nós o que nós fizemos. Tá bom?
Vamos lá. Lá em Mateus capítulo 25, verso 14 ao 30, nós vamos encontrar lá Jesus contando uma palavra que ele diz assim, a um ele deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. O que recebeu 5 talentos negociou com eles e granjeou 5 talentos. O que recebeu 2 talentos também negociou com eles e granjeou mais 2 talentos. Mas o que recebeu apenas 1 talento, veja bem, apenas 1 talento, cavou na terra e enterrou o talento. Depois de certo tempo, aquele voltou e mandou chamar seus servos para acertar a conta com eles. Foi chamado o primeiro que havia recebido 5 talentos e ele logo prestou conta dizendo, presta atenção, Senhor, entregaste-me 5 talentos, mas eu granjeei e eis aqui outros 5 talentos. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos lá. Mas quando depois chamaram o que recebeu 2 talentos, o qual disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eu granjeei com ele mais 2 talentos. 2 talentos. Disse-lhe então o seu senhor, bem está, bom servo fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas quando chamaram o terceiro servo que havia recebido apenas 1 talento, ele logo disse, Senhor, eu conhecia-te que tu és um homem duro, que ceifa onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste, e eu tive medo, e escondi na terra o teu talento, aqui tenho o que é teu. Mas o Senhor lhe respondeu, mau e negligente servo, sabia que ceifa onde não semeia e ajunta onde não espalha. Você devia então ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse, receberia o meu dinheiro com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Queridos, Deus nos deu dom e talentos. E nós precisamos usá-lo no crescimento do reino de Deus. Que a gente possa cuidar daquilo que Deus nos emprestou. Trabalhe com aquilo que Deus colocou em suas mãos, porque um dia nós iremos dar conta, queridos, de tudo aquilo que recebemos de Deus. Olha, uma delas, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá trabalho, o Senhor nos dá casa, família, e muitas das vezes, querido, é a maior dificuldade para determinadas pessoas dizimar na casa do Senhor. Maior dificuldade. O Senhor já nos deu tudo. Ah, pastor, é porque esse negócio de dízimo e oferta é do Antigo Testamento. A gente precisa voltar para a primeira lição. Termos visão de crescimento. Por isso, irmão, que muitas das vezes nós não crescemos. A gente quer barganhar com Deus aquilo que de direito é do Senhor. Amém? E em último lugar, como recuperar o machado que caiu na água? Como recuperar? Irmão, só existe uma alternativa. É recorrer aos pés do Senhor. Se você quer ter crescimento, se você quer fazer tudo com a presença do Senhor, se você entende que o machado caiu, se você entende que o machado é emprestado, não era seu, e você precisa de força em Deus, só tem uma alternativa. Corra aos pés do Senhor. Essa é a terceira lição. Quando o filho do profeta percebeu que o machado tinha caído, ele chama o profeta. E o profeta humildemente se abaixa para fazer com que o machado flutue. Ele se abaixa e coloca um pedaço de pau, de madeira, de vara,
em cima das águas do Rio Jordão, e o machado flutua. Isto fala de humildade. Nós precisamos termos humildade e reconhecer as nossas deficiências, as nossas fragilidades. Eu só terei um crescimento, uma visão de crescimento e um crescimento se eu buscar em Deus com um coração humilde. Então, querido, esta é a lição que nós aprendemos. E depois de tudo isso, o milagre ocorrerá. O machado vai flutuar e você vai voltar de novo a agir, oh, aleluia, da forma que Deus quer que você faça. Você diz assim, pastor, eu profetizava, pastor, eu cantava tão bem, pastor, eu orava também, pastor, eu pregava tão bem. E por que você não está mais fazendo isso? É porque você precisa buscar em Deus, querido, esta visão de alargar suas tendas. E o momento é já. É já. De alargar as tuas tendas, alargar os teus conhecimentos. Ah, você que canta, cante melhor. Você que prega, meu irmão, olha, queime pestana durante a noite. Queime. Buscando a palavra. Se debuxe sobre a palavra. Se for possível, caia, durma por cima da palavra, de tanto você buscar, que o seu corpo físico não vai resistir. Mas você precisa fazer isso, e o momento é já. É já. O reino de Deus conta com você. A obra de Deus conta com você. É você. Deus lhe confiou uma grande missão. Cabe a você fazer. Meu irmão, em nome de Jesus, que nós façamos. Igualmente o profeta Eliseu, quando ele se abaixa, ali nos dá um entendimento de humildade. Nós não chegaremos a lugar nenhum sem antes a gente não passar pela sala da humildade. E eu quero concluir. Esta palavra tão maravilhosa. Palavra essa poderosa em Deus. Queridos, para fazer a obra de Deus nesta terra, Deus nos emprestou o machado, que são as suas ferramentas, são os dons, são os talentos, são o poder e a graça. Mas quem sabe, na lida do dia, este machado já caiu nas águas faz tempo. Se isto aconteceu com você, queridos, faça como o discípulo de Eliseu, grite por socorro. Ele começou a gritar, ai meu Senhor, o machado caiu. E o machado era emprestado. Grite por socorro. Grite. Que Deus vai lhe ouvir. E o milagre vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta que Jesus, o nosso Eliseu, vai fazer o milagre da restituição daquilo que se perdeu na sua vida. Eu não sei o que foi que se perdeu. Mas se você clamar, o Jesus, o nosso Jesus, ele vai restituir. Ele vai lhe devolver na sua mão. Um dia o Senhor, dono dos talentos, voltará e pedirá conta do que nos emprestou. Ei, antes que o dono do machado volte, peça ajuda para Jesus. Reconheça que você deixou cair. Mostre para ele onde caiu. Diga para Jesus. Diga para Jesus. Conte para Jesus. O Senhor é um Senhor de oportunidade. E Ele está te dando uma oportunidade. É como eu disse, o momento é já. Jesus, o nosso Eliseu, que ouve os nossos pedidos de socorro, Ele é a resposta que cura, que acalenta, acalma e põe de pé novamente para nos dar uma nova vida. Faça a sua parte, ore, busque, peça a Deus. Com certeza o milagre vai acontecer. Ele vai restaurar novamente os teus dons na tua vida.
Aí você diz assim, pastor, eu era tão alegre, eu era tão feliz. Só depende de você, querido. Só depende de você. Em nome de Jesus, se levante agora. Agora, nesse exato momento. Coloque a mão no seu coração. E eu quero fazer uma oração por você. Amado Senhor, Deus de eterna bondade. Senhor Jesus, este homem, Pai, esta mulher, que neste momento, Pai, reconhecendo a sua fragilidade, o seu estado, Pai, de pequenez, Pai, de pequenino mesmo, pequeno. Senhor Jesus, ele reconhece, ela reconhece que sem Ti, Pai, eles não vão chegar a lugar nenhum. Pai, eles querem de Ti, Pai, uma visão de crescimento espiritual. Eles querem, Pai, a Tua presença em todos os seus momentos. Eles entendem, Pai querido, que o machado caiu. Eles entendem, Senhor, que o machado é emprestado. E eles, Pai, estão buscando em Ti força, Pai, para restituir, para ter de volta aquilo, Senhor, que eles perderam. Senhor, eu te peço por esta vida, Senhor, que clama, que chora, que roga a Ti, Senhor. Ah, Deus, Tu és, Pai, o nosso Eliseu. Tu és, Pai querido, o nosso Salvador, o nosso Boaz, o nosso resgatador. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Abençoa-nos, ó Deus. Senhor, que nós possamos, Pai, por meio de Ti, por meio da Tua palavra, alargar nossas tendas. E o momento é já. Onde, Pai, eu preciso ter esse entendimento, Pai, que aquilo que o Senhor me deu não é meu, é do Senhor. Se hoje eu prego porque o Senhor me deu esta capacidade. Se hoje eu canto porque o Senhor me deu este dom de cantar. Se hoje, Pai, eu trabalho, tenho o meu sustento, é porque o Senhor me deu esta oportunidade. E eu preciso reconhecer, Pai, devolvendo, Pai, para a Tua casa aquilo que é do Senhor. Senhor Jesus, eu não quero, Senhor, ser igualmente a muitos, Pai, que diante de Ti serão chamados de servos negligentes e infiéis. Eu quero, Pai, naquele dia estar presente a Ti e ser chamado, Pai, de servo útil, servo bom e fiel. Para tanto, eu preciso entender que o machado não é meu, é emprestado. E se eu não souber trabalhar, Pai, da forma adequada, eu vou perdê-lo. Mas se eu me der condições em Ti, para eu ter esse entendimento e nunca perder esse entendimento de que tudo aquilo que o Senhor me deu não é meu, é do Senhor. Eu sou apenas mordomo. E como mordomo das Tuas coisas, eu preciso, Pai, administrar de uma forma equilibrada. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pelos meus irmãos. É o que eu te peço por fé. A bondosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousam sobre a nossa vida, hoje e sempre. Amém. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós todos. Amados, sábado agora será o batismo em águas. Nós temos 10 candidatos. Vamos estar batizando os irmãos. O de hoje já colocou aí no grupo da igreja, onde vai ser, e o horário, tá certo? O espaço lá é pequeno e a gente está obedecendo a algumas demandas da saúde, algumas ordens, e, portanto, a gente vai ter um número bem reduzido, mas vai ser uma bênção em nome de Jesus. Já contamos com as orações dos irmãos para tudo dar certo. E domingo pela manhã, na nossa igreja, é o nosso culto de Santa Ceia, tá certo? Convidamos a todos lá se alegrar junto conosco, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, hoje e sempre.
Amém. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.